Tá, então hoje a gente vai falar, vamos ter uma aula de redação, né? A gente teve na última aula, a gente falou alguns elementos importantes, né? A gente abordou alguns assuntos importantes para uma produção de texto boa, né? No caso de dissertativa argumentativa, a gente falou sobre coerência, deixa eu baixar meu telefone. A gente falou sobre coerência e, e coesão, né? Que a coesão seria a parte da gramática, que o texto trabalha com a gramática, e a coesão que trabalha com a lógica, né? Das ideias, da organização das ideias. Tá? Então, hoje a gente vai continuar, né? Mais um pouquinho falando sobre coerência, porque vocês precisam saber ainda mais algumas coisinhas dos níveis da coerência para a gente dar uma continuidade no assunto. Lá no meu quarto. Tá, então lá, produção de texto. Bom, estou dando continuidade toda a coerência, o texto com uma macroestrutura, né? A coerência relaciona-se com a inteligibilidade do texto. Inteligibilidade seria a compreensão, a clareza, né? Então, ela se relaciona com tudo, né? Tudo isso com a clareza, sendo um texto objetivo. A gente já falou sobre isso. Um texto coerente são resultados de um plano definido que requer ideias ordenadas e ligadas de maneira clara e lógica. Sem coerência, é impossível alcançar um texto. É preciso que as ideias se ajustem e se completem de maneira harmoniosa. Então, a coerência vem para quê? Para estabelecer uma unidade, para estabelecer, né, um texto, né, sem nenhuma contradição. Como qualquer outro tipo de texto argumentativo, né, ele tem características próprias, que vão desde pequenos detalhes, com escolha de palavras determinadas, sua ordenação, a organização das informações, né, em blocos, como a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, como a gente já tinha comentado, né, dentro do texto, cuidar com aquelas pequenas palavras, que seria as conjunções que ligam uma oração à outra, né? As conjunções, os advérbios, preposições que estão ligando uma palavra à outra, né? E a gente começa, então, a fazer aquela introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Essa divisão de texto, essa divisão de texto, em grandes partes, têm características próprias, né? Elas são chamadas, então, de uma macroestrutura, tá? É como se a gente tivesse um quebra-cabeça, tá? E a gente fosse colocando peça por peça para formar aquela unidade, né? Aquele texto. Então, o texto é isso, então, a gente vai pegando peça por peça para formar um texto total, tá? Referindo-se à macroestrutura, tá? Vou falar uma coisa importante que eu não tinha falado na aula passada, é sobre o tema, tá? A gente, às vezes, a gente tem um determinado texto, né? Um determinado tema, desculpa, começamos a abordar esse tema e, de repente, a gente acaba aqui fugindo do conteúdo, né? Dando um exemplo, um comentário de um autor, algum ponto diferente, a gente acaba fugindo do tema, tá? Então, isso a gente tem que cuidar, tá? Quando isso acontecer, a gente precisa rapidamente, a gente tem que retomar, né, ao tema, porque senão, o que vai acontecer? Aí chama aquela chamada fuga do tema, tá? E fugir do tema completa, compromete, nossa,
compromete totalmente o texto, tá? Tanto que as provas de concurso, vestibulares, etc., a fuga do tema é motivo de nota zero, né? A única forma de se anular em primeira mão uma redação, uma produção de texto, é a fuga do tema, né? O segundo é não escrever o número de linhas exigidos, mas ainda linhas, no caso de duas ou três linhas, se o texto estiver muito bom, estiver excelente, eles acabam que até que relevando, né? Mas a fuga do tema é imperdoável, tá? Então, cuida muito com essa fuga de tema, que é dentro dessa, que é um texto com a macroestrutura chamada, tá? Bom, daí, como nós falamos de coerência, eu queria que vocês conhecessem um pouco os níveis de coerência, tá? A gente tem coerência narrativa, argumentativa, figurativa, a temporal, a espacial e a nível de linguagem, tá? A coerência narrativa, né? Seria, então, como lembrando, coerência seria o quê? Lógica, né? A lógica do pensamento, né? A coerência narrativa se dá na compatibilidade entre a caracterização de uma personagem ou outro elemento figurativo do texto e o uso de suas habilidades ou características ao longo do texto. Por exemplo, uma frase assim: a moça sem pernas dançou toda a noite, dando saltos de alegria com seus sapatos de salto. Tá? Aonde que está a incoerência ali do texto? Claro, está em compatibilidade semântica ali, né? Entre a caracterização da moça, né, e a ação que ela desempenha. Então, se a moça sem pernas, como é que ela dançou, deu saltos de sapatos de salto. Tá? Então, dá esse tipo de coerência de narrativa. A outra coerência seria a argumentativa, né? Seria o, o argumento e os termos que eu reforço. Utiliza-se de certos pressupostos ou dados para a reafirmação do raciocínio que se deseja montar com relações de causa, consequência, bem articulada para se concluir algo. O homem deve buscar o amor e a amizade, mas ele não deve confiar em ninguém, e por isso é melhor que viva só. Onde que está a coerência nessa frase? Os argumentos não reafirmam o primeiro. Né? Primeiro eu falo, os argumentos que eu digo aqui que ele deve confiar, que ele não deve confiar em ninguém e por isso é melhor ele viver sozinho. Esse é o argumento que eu dou. Mas o primeiro, o que eu falo? Que o homem deve buscar amor e amizade. Como é que ele vai buscar amor e amizade se ele não confiar em ninguém e viver sozinho? Né? Olha, uma coerência argumentativa. Todo um argumento não está condizendo com o outro. Né? A coerência figurativa, né? Como já diz ali, com a figura, né? A combinação de figuras. Com dado o tema, a compatibilidade das figuras entre si. Veja ali a figura ali, eu tenho assim, o verão vai ser quente. Invista seu 13º num dos nossos ventiladores. Tá? Aí você pergunta assim, poxa, mas se eu tenho uma figura dessa, dizendo que o verão é quente, né? Investir nos nossos ventiladores, aquelas figuras ali deveriam ser o quê? Ventiladores e não motos, não é? Mas a gente pode ressaltar também que a incoerência também pode ser utilizada propositalmente, tá? Para obter efeitos diversificados, né? No caso ali, ó, por que a moto? Porque a moto proporciona vento, né? E frescor no verão, tá? Então eu tenho uma incoerência mais proposital. Um texto com uma coerência temporal, né? Já diz tempo, respeita as leis da sucessividade dos eventos, tá? Então, ele consiste na continuidade da narração dos fatos em uma ordem temporal, tá? Então, refere-se a uma lógica de começo ao fim. Lavarei o feijão para depois catá-lo. Tá incoerente. Por quê? Como que você vai lavar o feijão e depois catá-lo, né? Então, a inversão dos fatos ali torna o enunciado confuso, que primeiro você teria que catar o feijão e depois lavá-lo, né? A coerência espacial diz respeito à compatibilidade entre os enunciados no ponto de localização
do espaço. Fizeram todos os exercícios físicos no clube, enquanto estavam no banheiro da casa. Incoerente, por quê? Pois os espaços expostos no enunciado são contraditórios. Como que eles fizeram exercícios no clube, enquanto estavam no banheiro da casa, né? Então, eu vejo que os dois lugares, né? Como que se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Seria coerência de espaço. Coerência de nível de linguagem, que é a última coerência. Refere-se à compatibilidade entre personagens e receptor e seus respectivos níveis de linguagem. Vossa Excelência, larga de roubalheira, já chega, né, meu compadre? Dirigir-se ao presidente da República. Então, olha a incoerência ali, incompatibilidade de linguagem, né? Ela não está adequada. Primeiro eu começo com o pronome de tratamento formal, Vossa Excelência, e depois eu vou utilizar uma linguagem informal, tipo meu compadre, né? Como que eu começo com uma linguagem formal e depois eu vou terminar com a linguagem informal. Tá? Então, esse é o último tipo de nível de coerência. Bom, voltando também um pouco à importância do convencimento, né? Seria convencer o leitor do que você está propondo, né? Tanto a tese quanto os pontos de vista do autor a respeito das informações inseridas no texto, elas devem ser claras e objetivas. Para que o autor tenha condições de convencer o leitor e acatar o seu ponto de vista, eles devem selecionar, organizar e relacionar argumentos consistentes, ou seja, aqueles que podem ser comprovados a partir de informações verídicas. Né? Então, você tem que comprovar, né, no sentido de pesquisas, reportagens, mobilização de outras vozes e autoridades do texto, para concordar com as suas ideias, como pesquisadores, filósofos, os estudiosos, sociólogos, profissionais da área, etc. E tal. Vamos falar um pouco sobre uma linguagem publicitária. A linguagem publicitária seria uma linguagem de uma propaganda, que ela não deixa de ser dissertativa, porque você usa argumentos dissertativos dentro de uma linguagem publicitária, né? Então, a propaganda existe a chamada persuasão. O que é persuasão? Do verbo persuadir, né? Que leva a crer, né? Ou a acreditar, ou seja, o ato de você tentar convencer o outro a acreditar em você. Né? Dentro de uma propaganda também usa essa persuasão. A propaganda, como já deve ter percebido, tem por objetivo justamente o que foi exposto na definição, né? Seria tentar convencer o público de alguma coisa. Por isso, sempre quando vir ou ouvir um anúncio, lembre-se que os publicitários estão usando uma linguagem persuasiva para conquistar você, seja através de palavras, de cores e imagens, e principalmente fazê-los comprar mais e mais, né? Essa é a persuasão. Veja aqui. Aqui eu tenho um slogan que diz assim: mude a sua embalagem. Tá vendo que eu tenho um pacote de açúcar, né? E ali do lado é um adoçante, tá? Meio ruim de ver ali, mas é um adoçante. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. Qual o objetivo dele? Qual seria o objetivo ali do autor colocar aquele pacote de açúcar e aquela imagem do adoçante ali? Ridicularizar a forma física do cliente, criticar o consumo de produtos industrializados, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, incentivar a prática de esporte. Qual que vocês acham que é? O que ele está tentando convencer o leitor aqui? O porquê usar o adoçante? Hum? Ele está associando, né? Está associando o vocabulário açúcar à imagem de corpo fora de forma. Então, aqui está tentando persuadir, convencer, né, o leitor de que o uso do adoçante, né, é melhor que o do açúcar, porque o açúcar, né, é como se fosse
a imagem de um corpo, né, fora de forma. E o adoçante ali, fino, né. Então ele está fazendo uma ligação entre as 2 imagens ali, né. Então, seria esse o texto de a parte de produção de texto hoje, tá. Vocês têm alguma dúvida? A gente quer me perguntar alguma coisa? Essa aula tá aí vai para o YouTube depois, tá. Depois eu coloco lá, vocês podem assistir de novo. Então, gente, estou saindo, que eu tenho outra aula, e a gente se fala amanhã, ok? Bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.